Boa noite, ouvintes da nossa Rádio Opção. Mais uma vez eu, Ricardo Lima, aqui diretamente do Maracanã. E chegando aqui nesse instante, já saudando todos vocês, mandando aquele conteúdo que a gente sempre está acostumado a fazê-lo aqui direto do Maraca. Hoje, jogo válido pelas oitavas de final. Flamengo enfrentando a equipe do Olímpia. E um jogo em que é a primeira partida das oitavas, envolvendo as duas equipes, Flamengo jogando a primeira partida aqui nos seus domínios, e na semana que vem jogará lá no estádio do Olímpia, né, lá no Paraguai. O Olímpia fez toda um alarde dizendo que vai vencer essa partida, que vai vingar a última eliminação contra o próprio Flamengo, e que para ele, o Olímpia é um jogo de tira-teima, né? Um jogo para provar que é capaz de superar o Flamengo. O Olímpia está de técnico novo, o Arce, entrou no lugar do Diego Aguirre, né, que foi demitido, e o Olímpia não vai muito bem no Campeonato Paraguaio, não. 6 partidas que não conseguem uma vitória, e por outro lado, a equipe do Flamengo, embora tenha tido um episódio extremamente lamentável, a agressão do preparador físico que foi demitido, Pablo Fernandes, no último jogo do Flamengo, a belíssima vitória pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Mineiro, lá no estádio Independência. O Flamengo virou a partida, e o episódio negativo foi a demissão do Pablo Fernandes, preparador físico, que agrediu o atleta Pedro. É uma coisa que ainda está tendo desdobramento. A diretoria do Flamengo demitiu por justa causa o preparador físico da comissão técnica do Sampaoli. Por outro lado, puniu o atleta Pedro porque se recusou a fazer o aquecimento. E também, no dia da reapresentação, nessa última segunda, Pedro não compareceu, não se apresentou para o trabalho, para o treinamento de segunda-feira. Então, esse fato e mais o fato de não acatar a determinação de fazer o aquecimento entre os reservas no jogo contra o Atlético Mineiro, a diretoria do Flamengo o puniu. Então, precedido dessa cena lamentável, que ainda tem desdobramento, a gente ouve comentários que o Pedro não quer mais permanecer no Fla, e ele e seu dirigente, seu representante, está em busca de algum time, né, que possa negociá-lo, está nessa vontade aí de negociá-lo. E, na minha opinião, eu acho que o Pedro é um jogador muito importante para o Flamengo. Errou, eu acho que você errar, você tem que ser punido, porque a diretoria não pode passar a mão na cabeça, deixar tudo em pratos limpos, porque isso abre precedentes, né? Profissionalismo e paternalismo são duas coisas que são distantes uma da outra. Acho que a diretoria do Flamengo tem que agir com rigor nesses casos de indisciplina. Não pode acontecer de novo. E eu, da mesma forma, eu achei que a decisão da diretoria foi super acertada em demitir o preparador físico Pablo Fernandes. Por quê? Porque a agressão é crime. Ninguém pode agir com violência contra um atleta profissional e contra ninguém. Então a diretoria acertou, e as cenas aí dos próximos capítulos envolvendo o Pedro, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a sondagem da equipe do Benfica em querer tê-lo na sua fazer a sua contratação. Agora, sobre o jogo em si, o Flamengo está numa fase muito boa. O Flamengo está se encaixando. O Flamengo tem vencido algumas partidas super difíceis, no Brasileiro especialmente, e na Copa do Brasil. 2 últimos jogos do Flamengo foram 2 vitórias importantíssimas, uma contra a equipe do Grêmio e uma contra a equipe do Atlético Mineiro. O Grêmio foi pela Copa do Brasil, o Flamengo venceu lá no campo do Grêmio por 2-0, e no estádio Independência, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 2-1, a virada espetacular. Então o Flamengo está jogando muito bem.
E eu vejo hoje o Flamengo praticamente consolidando uma forma de jogar. Isso é importante. Um time que, embora às vezes é muito comum o treinador Sampaoli não repetir a mesma escalação, ele sempre fica cauteloso, preocupado em algum jogador ter algum problema físico, algum problema muscular. Então dificilmente o Sampaoli ele repete a mesma escalação. Mas para isso ele dispõe de um elenco, que tem muitos jogadores. E eu acho que os jogadores estão assimilando a filosofia do Sampaoli. Eu tenho gostado muito, eu gosto de fazer o destaque individual, porque é aquilo que salta aos nossos olhos, que fica muito evidenciado. Um deles é o jogador Wesley. O Wesley teve uma partida sensacional. Duas últimas partidas do Wesley foram dignas de nota, contra o Grêmio e contra o Atlético Mineiro. E podemos dizer que é um batismo de fogo, jogar com esses dois times, da grandeza que são o Grêmio e o Atlético Mineiro, e você tem uma atuação destacada, isso prova que o jogador está ganhando personalidade. E o gol que ele fez contra o Atlético Mineiro foi um espetáculo, né? Ele conseguiu visualizar o lance, fazer a leitura perfeita, deu condição para o astro do time, o Arrascaeta, serviu a feição e ele conseguiu fazer o gol. Então, é uma arma que o Flamengo dispõe, tá? E hoje ele poderá estar em campo, já que ele não vai jogar o segundo jogo na Copa do Brasil contra o Grêmio, porque ele tomou o amarelo e está vetado desse jogo contra o Grêmio, que vai acontecer com data já definida e estabelecida, mas ele não vai poder jogar, que vai acontecer no Maracanã. Porém, no jogo de hoje, ele é a grande arma do Flamengo, a meu ver, porque ele tem a facilidade de sair com muita volúpia, né? Muito veloz e não está mais assim, né, atuando com aquela afobado, né? Porque no início, quando ele começou ali a jogar as primeiras partidas no profissional, ele se mantinha ali meio afobado nos lances, precipitava, errava muito, e hoje isso já não está acontecendo. A equipe do Flamengo, os desfalques de hoje são o Léo Pereira e o Felipe Luiz. Felipe Luiz, que teve uma atuação destacada contra o Grêmio e sentiu o músculo, né? E o Léo Pereira também. No último jogo, os dois jogando contra a equipe do Atlético Mineiro, os dois sentiram o músculo. Não por uma cautela, por uma prevenção, mas eles não estão jogando. Então a zaga do Flamengo hoje, elas serão ocupadas pelo Fabrício Bruno e o Davi Luiz. E pelo lado esquerdo nós teremos o Ayrton Luiz. Portanto, o sistema defensivo do Flamengo vai a campo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. A meia cancha do Flamengo hoje paira uma dúvida. O Sampaoli não sabe se vai entrar com o Alan ou com o Thiago Maia. Acho que tanto um quanto o outro, o Flamengo estará muito bem servido. Gerson, na função de volância, e mais o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Essa é a composição do meio-campo do Flamengo. Meio-campo muito técnico, esperando que o time esteja realmente articulando bem a jogada. No comando de ataque, nós temos a presença da dupla fusão. Dupla fusão composta pelo Bruno Henrique e Gabigol. Os dois são muito bem entrosados, jogam juntos e não é de hoje, né? Foram parte integrante daquele campanha magnífica que o Flamengo venceu a Libertadores em 2019, aquela temporada em que os dois foram muito felizes. O Henrique, que veio de uma contusão, uma recuperação longa de uma grave contusão, fez uma cirurgia, e criou em todos nós uma expectativa muito forte. Será que o Bruno Henrique volta a jogar? E voltou a jogar em alta performance. Então hoje ele garantiu a posição de titular no Flamengo, a meu ver. Então ele jogando com o Gabigol no ataque é a esperança de gol. Então eu vejo o Flamengo hoje fortalecido, em que pese o episódio do Pedro, mas jogador profissional ele tem que estar alheio, ele tem que
deixar de lado, descartar determinadas coisas, não colocar isso aí na pauta, porque senão não vai se concentrar para as partidas, ainda mais jogando no clube da relevância que é o Flamengo, disputando competições uma atrás da outra e não pode deixar se abater. E o Sampaoli também está muito feliz e está fazendo um belo trabalho. Realmente conseguiu nesse momento, nesse instante, quando a gente fala nesse instante, porque o futebol é muito dinâmico, nos dias de hoje a gente vê o time do Flamengo já ganhando uma forma interessante de jogo, com belíssimas transições, marcação forte, e jogando em qualquer campo, enfrentando qualquer adversário, e não é à toa que o Flamengo, em 21 jogos, só perdeu uma partida. Portanto, um retrospecto extremamente favorável. Então são esses os ingredientes da partida. O árbitro da partida será um argentino. Esperamos que o Flamengo seja triunfe no jogo de hoje, conquiste uma boa vitória. Uma vitória importante, que essa vitória seja com pelo menos 2 gols de diferença. Eu vejo assim. Por quê? Porque isso aí dá uma paz, dá uma tranquilidade para chegar lá no campo do Olímpia, no segundo jogo, que vai acontecer lá, no estádio deles, e o Flamengo poder vencer e vencer bem. Então essa na minha opinião, as condições, né, que o Flamengo tem que procurar implementar e vencer hoje, guardando aí uma folguinha, uma gordurinha, de pelo menos 2 gols. Então fico com vocês nesse momento, mandando aquele alô para toda a nossa galera aí, que está sempre curtindo a Rádio Opção, o Agito Esportivo, e para o nosso querido amigo Marcelo Mello, quem nos dirige. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.